Olá, este é o Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita. Hoje estamos iniciando uma nova temporada que tem como tema as consolações da filosofia e da filosofia espírita. Será que a filosofia pode mesmo nos consolar? Será que ela pode nos levar a uma vida mais harmoniosa, mais serena e até mesmo mais feliz? Esse tema implica vários riscos, principalmente se tentarmos associar a atividade filosófica com a cura psicológica. Atualmente, há várias iniciativas terapêuticas que tomam como base afirmações de filósofos, buscando quase que como uma correção do pensamento, mas falham quando não levam em conta as forças inconscientes presentes na vida interior. Será então que é um inteiro equívoco pensar em ligar a atividade filosófica à busca da nossa realização interior? Para o filósofo antigo, como Sócrates, Sêneca ou Boécio, é natural pensar em consolação filosófica. Já para o filósofo moderno ou contemporâneo, esse caráter consolador da filosofia é menos evidente. Num artigo da revista Cult, nós encontramos o seguinte: atualmente, o que se observa é uma pulverização das concepções filosóficas. Essa pulverização, ela se torna por vezes dogmática, autoritária, ficam contra ou então colocam sob suspeita a própria tradição nascida com o espírito grego. Por vezes, deriva para uma simples opinião, e o convencimento se faz mais pela força do poder do que propriamente pela argumentação lógica. Perguntamos então, será que tudo o que foi feito pelos antigos está perdido? Será que nada pode ser aproveitado? E a filosofia espírita? Em que ela poderia contribuir para a nossa realização interior? Tem a filosofia espírita, por natureza, a consolação dos seus adeptos? E como fica o desenvolvimento de sua epistemologia? Bem, tudo isso nós trataremos a partir de hoje em nossa nova temporada do Filosofando, em que traremos o pensamento de grandes filósofos como Sócrates, Epicuro, Sêneca, Montaigne, Nietzsche e de pensadores espíritas como Allan Kardec, Leon Denis, José Herculano Pires e outros. Para você que é estudante ou estudioso de filosofia e que gostaria de rever os grandes pensadores da humanidade e suas teorias e as suas afinidades com o pensamento espírita, esta é uma grande oportunidade de ampliar a sua compreensão dos ensinamentos dos espíritos superiores presentes na codificação espírita. Para tanto, contamos com o conhecimento da nossa querida professora Sônia Teodoro da Silva, fundadora do CEF, o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, que nos conduzirá nesta jornada. Professora Sônia, por que filosofia? Olá, Márcia. Olá aos nossos telespectadores e aos nossos internautas, seguidores do Filosofando. Antes de mais nada, nós gostaríamos de esclarecer, Márcia, que é importante lembrar que esta nova temporada do Filosofando, ela dá continuidade à temporada anterior também. O Filosofando sempre busca, de acordo com os objetivos do CEF, buscar esclarecimento, mais conhecimento, vasculhando a história da filosofia para que nós possamos buscar as raízes da filosofia espírita. Muito bem, você está me perguntando por que filosofia, não é? Existem várias formas de se responder a essa pergunta. Essa pergunta também foi feita a Sócrates
e ao invés de respondê-las, ele fazia perguntas a seus interlocutores. E de tal forma que essas perguntas formaram depois toda a coletânea de diálogos de Platão, já que Sócrates nada escreveu. Naquele momento, Sócrates também buscava a verdade, mas a verdade intrínseca em cada pessoa. E ele perguntava, e as pessoas estavam dizendo das suas próprias opiniões. Então, a partir daquele instante, ele começa a diferenciar o que é senso comum de conhecimento, e induzindo as pessoas a buscarem a sua própria verdade. Além do que, a própria verdade da própria pessoa, nesse sentido, não reproduzia a verdade do conhecimento, né? Então, isso serve para que nós possamos aprender que jamais nós devemos olhar a vida ou as questões que nos envolvem apenas pela aparência, e sim o conteúdo que está por trás de toda essa aparência. Uma metáfora interessante para que nós possamos entender isso é o quadro de René Magritte, que é um pintor surrealista do século XX, né? E é um quadro que chama-se A Chave dos Campos. E esse quadro, ele sugere a libertação dos constrangimentos físicos e mentais. É um quadro que traz um vidro quebrado. Então, a sugestão que esse quadro traz é o seguinte: nós devemos ver a vida não somente por trás de uma janela, né? Ou quebrar a janela para vermos o que está afora, mas sair para fora, pleonasticamente dizendo, para que nós possamos conhecer o nosso meio ambiente. Então, não somente conhecendo, se nós estivéssemos frente a um jardim, por exemplo, não somente conhecer a grama, as flores, as plantas, mas pegarmos uma flor na mão, sentimos o perfume dela, a diferenciação do perfume de uma flor para outra, da tessitura de uma planta, de uma folha para outra. Então, na verdade, nós estamos com isso buscando a natureza das coisas e não somente a aparência que visa mostrar algo, mas que nós não estamos entrando no pensamento mais profundo de tudo aquilo que nos cerca, né? E não conhecer as coisas através dos outros, né? Exatamente. Mas então, diretamente. Então, nesse aspecto, a filosofia, ela vai nos encaminhar a uma tentativa de compreensão mais profunda das coisas que nos cercam, né? Bom, já falou sobre filosofia, mas por que filosofia espírita? Tá, então, a filosofia espírita, ela vai nos dar um conceito muito mais abrangente da nossa existência, né? A filosofia espírita, ela dá sequência à filosofia enquanto história do pensamento. Eu vou pedir para você esperar um pouquinho, nós vamos para o nosso intervalo e voltaremos já já.